cada vez mais a ferramenta vira commodity. E o conteúdo que as empresas prestam tá sendo diferencial. Nesse sentido, né? Porque assim, eu posso pegar um white label de corretora hoje e não conseguir... Tem toda a mecânica, tudo bonitinho, mas não consigo dar para o meu cliente conteúdo onde ele vai aprender, onde ele vai ter informação para poder tomar decisões. Você sente que essa divisão tá chegando? Onde a ferramenta não é mais tão importante e muito mais a curadoria, o conteúdo? É uma boa pergunta sua. Eu acho que talvez no mercado americano seja assim, no mercado brasileiro as ferramentas elas ainda são escassas para o investidor. Vou dar um exemplo nosso, né? A gente é sócio, né, de um site chamado Status Invest. Quem investe em ações conhece, é uma das marcas mais buscadas do Brasil, tem, sei lá, milhões de acessos por mês. E o que a gente provém lá? Ferramenta. Ferramenta de análise para o investidor. E o pessoal adora. O que a gente fez diferente? Pô, a gente é quase que uma Bloomberg para pessoa física. Só que eu mesmo, que sou investidor profissional, uso mais do que a Bloomberg, né? A gente tinha a Bloomberg lá na Suno, eu descontinuei porque eu prefiro usar o Status Invest, porque é mais rápido, mais prático. A Bloomberg é fenomenal, mas é muita informação e para logar nessas ferramentas é um parto, porque são muito caras, custam, sei lá, 2, 3 mil dólares por mês, é coisa para uma empresa contratar. E daí os caras pedem digital, é um parto. Só quero ver a cotação da Petrobras, né? Tipo, é uma burocracia grande. E daí eu uso o Status Invest muito mais do que qualquer outra ferramenta, porque ele é rápido e prático e tem quase tudo que eu preciso. Assim, eu sou que nem você, eu gosto de ler os relatórios, ler os releases das empresas, ver os conference calls. Aliás, o ChatGPT tem facilitado muito minha vida, porque eu pego o conference call da empresa e peço para o ChatGPT resumir para mim. Daí eu consigo ver 10 vezes mais empresa do que antes. Olha só. Ele resume bem, ele é bom, cara. Eu ia entrar nesse ponto de AI, né? Porque já fizeram alguns testes de fundo de um pote de dinheiro que eles colocaram na mão de AI, né? Para fazer a gestão e ver quanto que eles ganharia versus o analista, né? Sim. E... Se eu não me engano, o último estudo que fizeram, o AI que mais deu certo foi o AI que fazia não com base em estudos da empresa, mas sim com uma varredura em relação a notícias. Então, o que ele fazia? Ele pegava as notícias do dia, e se tinha muitas notícias negativas, ele vendia, e se tinha positivo, ele comprava. Só isso que ele fazia. E aí teve um resultado melhor que 90% dos analistas da... Porque aí era mais um fator psicológico agindo nas pessoas. Isso. A minha preocupação que virou tipo assim... Se todo mundo usa isso... A especulação é natural, a especulação. A especulação afeta o investidor médio, a especulação afeta uma galera. A própria empresa. Então, por exemplo, com certeza, quando aconteceu o negócio das Americanas, tinha muita gente que sabia um pouco mais do que estava acontecendo, os riscos reais disso, e muita gente em casa estava assim, que isso? Apareceu um negócio. Então, me preocupa um pouco se eu colocar uma inteligência artificial e exponencializar a especulação, né? Porque a especulação alavancada, imagina, a gente pode eventualmente matar e crescer empresas sem, de fato, do nada, sem base. Você tem essa preocupação? Eu sou muito ignorante nessa questão e pode... Aqui nós temos a mesa é pra criticar. A liberdade poética é pra falar, tá? Eu acho que tem sempre regulações aí que às vezes chegam, infelizmente, depois de acidentes. Mas a regulação, ela vem, né? Em algum momento e coíbe qualquer excesso. Se não tivesse regulação, talvez a gente estivesse na idade da pedra ainda, né? Óbvio que daí o trabalho do bom regulador é saber os limites da regulação para não ficar uma coisa muito engessada, né? Não praticamente proibir avanços tecnológicos importantes como inteligência artificial. Mas eu acho que ao longo do tempo a regulação ela acaba se equilibrando, e uma das vantagens do Brasil é que geralmente a gente é retardatário, então a gente pode ver o que já deu certo, o que deu errado nos Estados Unidos e adaptar para cá. Isso é muito comum no Brasil, né? Um segmento financeiro. O meu ponto pode ser que a gente chegue no... Óbvio que sempre vai ter algum humano, porque como é o dinheiro que está sendo investido, alguém vai tomar decisão. Mas a capacidade de correlações que um ser humano pode fazer é limitada ao extremo. E eu posso, eventualmente, com uma inteligência artificial muito bem preparada, saber que, por exemplo, quando sobe o gás na Europa, vai aumentar o custo de tal coisa em tal lugar. Então, por isso, eu já posso esperar que a ação vai subir. Isso e eu tenho essa correlação muito rápido. Isso é uma coisa que aí sim, você joga o investidor médio para muito distante da velocidade que eu posso ter informação, né? Cria um fundo que seja acessível para o investidor médio, né? Boa. Então,
A competição... O mercado se ajusta. O mercado se sempre ajusta, se ajusta, sim. né? Apesar de alguns acreditarem que não. Exatamente. Que você vê essa questão da inteligência artificial como um momento disruptivo também, né, para investimentos? Ou ainda tem um caminho? Eu acho que tem um caminho ainda. Mas eu acho que vai ter alguma influência em todos os aspectos, né? Desde o atendimento, passando por experiência do usuário, né? Precisa ver como é que as pessoas vão se relacionar, se ainda vão querer falar com um profissional ou já vão para uma experiência 100% digital, né? Eu fui estudar um pouco de como foi a relação com o ATM, né? Com a caixa eletrônica. Num primeiro momento, né? Hoje pra gente é uma coisa normal. Você vai lá, paga, conta, tira dinheiro. Mas as primeiras caixas eletrônicas gerou um certo frenesi do tipo, você vai deixar seu dinheiro com um computador? Sim, interessante. Alguém que você não tá olhando no olho, entendeu? E aí, se sumir teu dinheiro, né? Essa era uma preocupação na época. Tem muitas preocupações que existiam e que o tempo vai diluindo, né? Então, eu sou otimista. Eu acho que tudo que traz mais eficiência é bom para a humanidade e faz a gente ter Você vai deixar um computador dirigir seu carro?